Caros irmãos e irmãs, a história dos segredos de Fátima começa em 13 de julho de 1917, quando 3 crianças, Francisco, Jacinta e Lúcia, confessaram ter encontrado a Virgem Maria e recebido uma mensagem profética. A mensagem recebida pelas 3 crianças é terrível, e ao longo dos anos, apenas a leitura da profecia tem aterrorizado aqueles que tiveram a oportunidade de lê-la. Até hoje, muitos anos após esse prodigioso evento, há muitas perguntas sem resposta, e algumas delas nos fazem pensar que a mensagem que foi tornada pública e que todos conhecemos talvez não seja a original. Antes de prosseguir, convido-os a se inscreverem no canal para se juntarem à nossa comunidade de fé e oração. Alguns anos após os eventos relacionados a Fátima, 2 das 3 crianças que testemunharam o prodígio, Lúcia e Jacinta, faleceram devido à gripe espanhola. A única testemunha desse encontro incrível que resta é Lúcia, que posteriormente decide consagrar-se a Cristo, tornando-se freira. A revelação a Francisco, Jacinta e Lúcia foi dividida em 3 partes, os 3 segredos, embora na realidade se trate de uma única visão. As 2 primeiras partes foram reveladas, enquanto a última parte, conhecida como o terceiro segredo de Fátima, por ordem direta da Virgem Maria, não seria possível revelar antes do ano de 1960. A primeira parte da mensagem de Fátima é a visão do inferno. As almas dos pecadores estariam imersas em um mar de fogo. A segunda parte, ou segundo segredo, possui características muito diferentes. A visão anunciaria a chegada de uma grande guerra, uma guerra que punirá o mundo por seus crimes e pelas perseguições perpetradas contra a Igreja do Santo Padre. O início da guerra será anunciado por um fenômeno luminoso que iluminará a noite. Esse será o sinal de que Deus está prestes a punir o mundo. Para evitar a guerra, a Virgem Maria comunica a 3 crianças que o único caminho é consagrar a Rússia ao coração imaculado de Maria e convertê-la à fé católica. Enquanto o primeiro segredo de Fátima é uma visão do inferno, o segundo possui uma característica profética. A irmã Lúcia escreve, a convite de Monsenhor José Alves Correia da Silva, as primeiras 2 partes da mensagem profética em 1941, 24 anos após as visões. No entanto, os eventos e mensagens só são tornados públicos em 1942, pelo Papa Pio XII, por ocasião da consagração do mundo ao coração imaculado de Maria. Em 1942, estamos no auge da Segunda Guerra Mundial, e o segundo segredo de Fátima parece tê-la previsto com 24 anos de antecedência. A própria irmã Lúcia identifica na incrível aurora boreal, que ocorreu na noite de 25 de janeiro de 1938, iluminando os céus de toda a Europa, o sinal que a Virgem Maria havia anteriormente indicado como o início do castigo divino. A aurora boreal de 1938 foi um fenômeno raro e atípico, geralmente ocorrendo em latitudes muito diferentes, enquanto neste caso foi possível observá-la até mesmo em Roma. Se estes são os 2 primeiros segredos, nos quais o primeiro descreve o inferno e o segundo anuncia a Segunda Guerra Mundial, o terceiro segredo de Fátima permaneceu um mistério por muitos anos. A terceira parte da mensagem de Fátima é escrita pela irmã Lúcia em 1944, mas não é revelada em 1960, como a Virgem Maria havia prescrito. Todos os papas que a leram ficaram tão chocados que não quiseram divulgá-la. O segredo é revelado ao público em geral apenas no ano 2000, pelo Papa São João Paulo II. O terceiro segredo de Fátima é o mais misterioso dos 3. Ainda hoje causa discussões, e ainda hoje há um intenso debate em torno dele. Na verdade, o terceiro segredo tem um teor muito diferente. Enquanto os 2 primeiros segredos são bastante claros, o terceiro segredo parece mais simbólico e misterioso. A visão descrita na terceira parte da mensagem de Fátima tem como protagonista um homem vestido de branco, que os 3 videntes indicam como o Santo Padre. Ele atravessa uma cidade destruída por uma catástrofe ou conflito não identificado e sobe até o topo de uma montanha, onde é morto juntamente com outros prelados. Muitos acreditam que essa visão se cumpriu com o fracassado atentado ao Papa João Paulo II. Afinal, o próprio Wojtyła acreditou durante toda a sua vida que foi salvo pela misericórdia da Virgem Maria, que desviou a bala disparada pelo atirador turco, Ali Agca, com sua mão. No entanto, nem todos estão convencidos de que a profecia se cumpriu com o atentado contra o Papa Wojtyła. Para muitos, o terceiro segredo de Fátima ainda não se realizou, e o texto divulgado em 2000 não conteria toda a mensagem profética. Aqueles que acreditam que a terceira parte da mensagem não está completa
afirmam que a evidência está na própria natureza da mensagem revelada. No terceiro segredo, como vimos, há apenas a descrição da visão que as três crianças tiveram, faltando a parte em que a Virgem Maria explica o significado daquela visão, como ocorre nas revelações anteriores que compõem as aparições de Fátima. O comportamento ao longo dos anos de alguns altos representantes da Igreja Católica, incluindo o Papa Bento XVI, também fortalece essas afirmações. Se lermos a revelação completa que os três pastorinhos receberam em Fátima, percebemos que a terceira parte do segredo é de fato terrível, pois descreve a cidade de Roma e o Vaticano destruídos por um evento não especificado e a morte do Santo Padre. No entanto, a revelação anterior que profetizava a Segunda Guerra Mundial também era igualmente terrível. Por que então apenas esta terceira parte foi decidido não revelar, indo até mesmo contra uma prescrição da Virgem Santíssima? E por que as crônicas relatam que todos os papas que a leram ficaram tão chocados? As declarações do Papa Bento levantaram ainda mais dúvidas. Ao responder uma pergunta sobre Fátima, ele afirmou que seria um grave erro acreditar que a mensagem profética já se cumpriu completamente. Mas o que Bento XVI quis dizer com essa afirmação? Se a mensagem de Fátima não se concluiu, isso significa que a terceira parte do segredo não se refere ao atentado sofrido pelo Papa Wojtyła. Existe, portanto, uma parte que ainda não foi revelada? Ou foi mal interpretada? Caros irmãos e irmãs, no momento não temos uma resposta para essa pergunta. No entanto, infelizmente sabemos que a Igreja Católica está enfrentando um dos períodos mais difíceis de sua história. Ela precisa lidar com inimigos externos, mas talvez os mais perigosos sejam os internos. Apostasia, escândalos e corrupção estão minando a fé de muitos, e o mundo parece cada vez mais distante da paz. Os esforços do Santo Padre para deter a guerra, que está aumentando a tensão internacional, até o momento não têm obtido resultados. A voz do nosso amado Santo Padre é como a voz de um homem que grita no deserto, e sua voz permanece sem ser ouvida pelos grandes da terra. Caros irmãos e irmãs, estamos vivendo tempos difíceis, mas não devemos perder a esperança, não devemos ceder ao medo, nunca devemos esquecer que mesmo na noite mais escura, Deus está ao nosso lado. Portanto, oremos como os três pastorinhos em Fátima e peçamos pela conversão de toda a humanidade. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eu vos adoro profundamente e vos ofereço o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação pelos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com os quais ele mesmo é ofendido, e pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, eu vos peço pela conversão dos pobres pecadores.